Ok. Tá. Deixa eu ver aqui. O que eu posso falar? Isso aqui tá. Tá. O que eu posso falar antes da aula? Na aula passada. Tipo assim, na aula passada a gente falou mais de pandas. E uma coisa que eu. Assim, a gente faz um planejamento da matéria, né? Então, assim, meio que cada grande assunto ocupa uma ou duas aulas. Mas mesmo se você não entendeu tudo da aula passada, isso não quer dizer que a gente não vai voltar para aquele assunto, não. Porque a gente depende ainda da biblioteca Pandas, por exemplo, como na aula de hoje, para continuar tratando, filtrando e entendendo dados. Então teve, assim, muitas pequenas funções. É uma forma de... Não sei se programar seja a palavra certa, mas assim, é uma forma de entender dados que talvez quem nunca fez uma matéria de banco de dados fica um pouco perdido. Assim, não entende bem o que é um group by, não entende bem o que é um filter, um select, etc. Porque no fim são tudo operações de banco de dados, só que mapeado numa interface OO, que o Pandas assim, é um objetozinho que a gente consegue chamar funções em cima dele. Mas os exemplos vão continuar. Então, na aula de hoje, a gente volta um pouco para esse assunto, mas já tentando falar de exploração e visualização. Então, a matéria vai meio que assim, construindo em cima das aulas passadas, né, com qualquer matéria. Eu coloquei os vídeos no YouTube, mandei o link no Moodle. Vocês conseguiram acessar? Se alguém conseguiu. Certo, né? Tá bom. Eu não corrigi a primeira aula, porque eu não tive tempo, nem saco. Mas a primeira aula, assim, tem os slides, vocês conseguem ver e seguir, porque a resolução foi um pouco quebrada, né? E eu espero que a gente não passe num problema como esse. Eu só acho que talvez eu começar a gravação e deixar a coisa aqui quieta e vai andando. Vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, eu não coloquei público ainda, porque, bem, é a primeira vez que a matéria está sendo oferecida, então eu preferi deixar a coisa um pouco mais quieta por enquanto. Então, a aula anterior foi uma aula mais básica, talvez foi a primeira aula técnica da gente, a gente teve 2 aulas de motivação, né? Onde a gente começou a fazer uma introdução a tipo de dados, o uso de pandas, na verdade assim, o uso de data frames. Então, pandas é só uma forma de você implementar um data frame, tipo o R vai ter a sua forma, outras linguagens de programação vai ter a sua forma, e algumas funções que devem ser comuns, independente do ambiente científico que vocês usem. A gente começou a explorar, embora a sintaxe sim vai mudar entre uma e outra. Então, usando pandas, a gente brincou um pouco com indexação, tipo, como selecionar as linhas de um data frame usando o ponto lock e o ponto ilock. Tipo, o ponto lock eu vou pegar as linhas de acordo com o índice, ou seja, alguma chave primária que indexa aquela coisa. O ponto ilock de acordo com o número da linha. Como selecionar colunas, passando o nome da coluna. Isso aqui geralmente, não sei se eu falei sempre, não acho que falei sempre, mas geralmente vai ser uma string, o nome da coluna. Embora tenha um exemplo que não é uma string, né, porque é um pegador. Mas uma boa prática seria manter as colunas com nomes como strings. E também, assim, se você indexa passando números ou true ou false, a coisa meio que volta a selecionar linhas. Então, para quem não é acostumado com uma linguagem dinâmica como o Python, essas coisas meio que parecem esquisitas. A princípio, tipo, como é que eu abro e fecho assim para selecionar e eu posso passar número, lista, string, não string, e a coisa meio que funciona magicamente. Isso é a flexibilidade da linguagem. E isso é bom. E tem os motivos que a linguagem é tão popular para analisar dados. Tipo assim, essa forma de você pegar os operadores que ela fornece, conseguir sobrescrever eles um pouco para cada caso de uso. Então isso é uma coisa boa, mas demora para se acostumar. Quem só é acostumado com C, C++, que são as matérias de programação daqui. Então baixem os notebooks, rodem eles, né? Então, assim, vocês já devem ter, ou já deveriam ter instalado um ambientezinho Anaconda, já consegui baixar esses dados do GitHub. Quem tiver alguma dúvida, só me procurar ou mandar mensagem. Tipo, isso vai rodar em qualquer SO, Windows, Linux, etc. Não deveria ter muita dificuldade. Então não fiquem para trás disso não, porque a gente não pode fazer uma matéria de pandas ou uma matéria de Python. Né? Então a coisa tem que ser andando por exemplos mesmo. A gente viu os operadores tipo group by, somar
plot, min, algumas coisas bem simples que vai voltar na aula de hoje. Certo? Alguma dúvida? É só o básico. Eu corrigi o notebook. Então, quem tentou baixar o notebook, ele devia estar quebrado até hoje, umas 4 da manhã, ou 5 da manhã. Porque... não, mas acho que ele estava desatualizado. Acho que eu quebrei ele ontem à noite, só consegui corrigir hoje de manhã mais cedo. Porque deu conflito no Git. Então, ele ficou todo quebrado, eu tive que corrigir na mão, abrir o JSON, foi uma loucura. Mas agora já deve ter uma versão mais atualizada, que casa mais com a aula, né? Porque a gente teve esse problema com o Git na aula passada, que casa mais com a aula. Então, a aula de hoje, a gente vai começar a falar de análise exploratória de dados, em inglês EDA, Exploratory Data Analysis, um pouco de como visualizar dados, e a gente vai continuar usando pandas, agora colando junto com a biblioteca Matplotlib, que como sempre é uma biblioteca, não é o nosso grande foco, mas ajuda a gente a expressar esse conhecimento, que é analisar dados de forma visual. Embora o Matplotlib seja a biblioteca mais popular de plotagem em Python, ela não é sem seus defeitos, como qualquer biblioteca. Assim. Então, existem várias alternativas recentes, tipo esse Altair, não sei como fala o termo, parece ser uma das mais promissoras que tem hoje em dia. Né? Assim, não só gera gráficos bem elegantes, mas é bem fácil de manipular para conseguir fazer novos plots. Tem o Toyplot também, que eu já usei, que é bem bacaninha, e tem alguns mais focados, tipo assim, isso aqui vai gerar plot em HTML5, você tem que fazer um plot interativo, fazer um site na web, alguma coisa, ou mais focado em dados geográficos. Então, a aula de hoje vai falar um pouco assim o que são boas formas de visualizar dados. Tentar fazer isso voltado para problemas. Tipo, então eu estou tentando, talvez, cada aula, porque o livro faz isso, né? Tem um ou dois problemas para a gente explorar. Então, se você tem uma ideia, eu quero analisar os dados de tal forma, eu quero tirar tal distribuição, eu quero analisar tal coisa. Vocês me avisam, a gente tenta fazer aqui na hora. Mas eu só vou conseguir fazer com o Matplotlib, porque eu não tenho as bibliotecas instaladas. Mas olha, tipo assim, é uma coisa bem interessante, porque parece tolice, e eu vou falar isso mais na frente na matéria, né, mas já puxando, parece, mais na frente na aula, parece tolice assim, mas eu acho muito feio quando eu pego um artigo científico e não consigo ler os gráficos. Tipo assim, a coisa é mal feita, não teve um cuidado com isso. Então isso é uma coisa muito minha, que muita gente também tem. Sabe? Tipo assim, é bom ter um cuidado da forma como você apresenta essa informação. E não só da forma como você apresenta, escolher a forma certa de plotar um gráfico, como a gente viu naquela motivaçãozinha que foi o caso de Jon Snow com a cólera lá em Londres, né? Ele começou literalmente com um gráfico da cidade, fazendo um histograma de onde tinha os casos de cólera. Então é uma forma bacana de você extrair informação e de você adquirir conhecimento a partir de dados. Antes de começar o assunto da aula em si, qual foi o problema que eu tive na aula passada que gerou a dificuldade e quebrou meu GitHub? Né? Tipo assim, eu não consigo mandar arquivos com mais de 100 MB para o GitHub, não deixa. Só que existe uma ferramenta chamada GitLFS que permite fazer isso. Então, se você usa o GitHub gráfico, ou se você só está abrindo os arquivos na web, você não vai ter muito problema não, assim, clicando no URL e baixando. Não deve ter muito problema não, mas se você está usando assim, a linha de comando para baixar esses arquivos, para conseguir usar o repositório como ele é, vocês têm que instalar esse GitLFS. Então agora, quando vocês baixarem os dados, vocês vão ver que os arquivos não são mais os CSVs em si, é só um URL para onde mora o CSV. E depois você roda um desses dois comandos, eu não sei qual é, porque eu rodei os dois, ou o checkout ou o fetch, ele baixa as coisas. Então, quando você fizer o pull do repositório, você faz git nfs install só uma vez, depois de instalar a ferramenta, são duas instalações, e aí você faz o checkout e o fetch que vai baixar os dados sozinho. Então é só um comando a mais para você baixar isso. Quem não quiser baixar isso, clicando no GitHub, você tem um botão download, você consegue baixar tudo, baixar o repositório inteiro, e é outra forma de pegar essa informação. Eu também tenho muito como assim ensinar tanto de Git na matéria, mas deve ter no repositório lá um botão download tudo, que deve baixar tudo pra gente. Então deve ser uma forma simples também de vocês.
Pronto, aí baixa todo o código, né? Então, uma forma para quem não quiser brincar com o GitHub de baixar os dados. E eu tenho um outro repositório com os dados, então se você copiar uma coisa de um canto para outro, ou seguir os links nas URLs, deve estar certo. Certo. Dúvidas? Foi só burocracia inicial. Então, o que é a primeira parte da aula, né? Essa aula vai ser em duas partes. E as duas a gente já começou a fazer, assim, pelo menos essa primeira a gente já começou a fazer desde a aula passada. Que é o que é chamado de análise exploratória de dados. Quando vocês pegam algum conteúdo de ciência de dados, eu sei que os livros, alguns estão até em escrita ainda, algumas referências e tudo mais, mas um passo que não deve ser menosprezado é o passo de você entender os dados de vocês. Porque boa parte do tempo vocês vão ficar limpando e explorando dados. Isso são aquelas piadas na internet, tipo assim, o trabalho do cientista de dados é 90% do tempo limpeza. Tipo, limpeza, exploração, limpeza, exploração, limpeza, exploração. Porque embora os CSVs, as tabelinhas que a gente está explorando na aula aqui, já estão bem organizadas, dados reais eles não vão vir assim. Então, partindo de uma boa pergunta, que é a nossa primeira aula, tipo assim, o trabalho do cientista de dados, muito assim, é um meio que detetive. Tipo, tem uma boa pergunta para explorar. Você tem que começar a baixar dados, a pegar dados, não baixar a internet, mas assim, a coletar dados de alguma forma, limpar, explorar e ver se aquilo traz algum insight sobre a sua pergunta. Vai ter a parte bacana de previsão no fim da matéria, vai ter a parte de teste de hipóteses no meio da matéria, mas essa parte inicial é bem importante. E uma coisa que é muito comum, normalmente eu falo muito do meio científico, que é onde eu trabalho, de fazer paper e tal, uma coisa que é muito comum a gente ver são pessoas que baixam um banco de dados, rodam um monte de algoritmo complicado e nem sequer sabe o que é que são aqueles dados. Tipo assim, e tem um conceito muito bacana também que é tipo assim, junk in, junk out. Você pode rodar o melhor algoritmo de aprendizado máquina que for, se você coloca lixo na entrada, vai sair lixo na saída. Então o tratamento dos dados é bem interessante. E entender, plotar, visualizar isso, embora alguns acham chatos, eu acho uma das partes mais bacanas de se fazer. Porque rodar modelos complicados de machine learning é interessante também, mas os insights vêm daqui. Tipo assim, depois que a gente roda um modelo, a gente tira um insight explorando e continua nesse loop, né? Então aqui é que vem a parte assim que eu falo, que sempre tem um human in the loop também, que é uma coisa que é bacana em ciência de dados. Tipo assim, vocês sempre vão estar explorando isso e brincando com essa informação. Então, infelizmente, limpar os dados é chato. A parte de explorar não é tão chato assim, limpar os dados é chato. Vai ser boa parte do processo, mas já tem um mundo de ferramentas bem feitas para fazer isso hoje em dia. E eu não sei se eu tenho um slide sobre isso, mas bom, esse slide pode ser um bom para conversar. Tem uma série de passos que vocês têm que fazer quando vão limpar os dados, tipo padronizar tudo, né? Quem já trabalhou com data sabe que data é uma bagunça. Tipo, a forma que você escreve datas, vai ter gente que vai escrever extensa, vai ter gente que vai escrever uma data tipo assim, com 98 a 2018 curto, vai ter gente que vai escrever 2018. Se você baixa um banco de dados, a pessoa pode digitar uma data em texto livre, isso é uma bagunça. Então vocês têm que de alguma forma padronizar tudo isso. Tipo assim, pegar quando a pessoa escreve 12 de dezembro de 2018 e converter em 12 de 12 de 2018. Quando escreve 12/12/18, converter em 12 de dezembro de 2018. Se a pessoa começar a misturar a notação americana com o resto do mundo, é que vira uma bagunça também, porque eles trocam o mês e o dia, né? Então a ordem lá é um pouco diferente. E muitos dados que vocês vão trabalhar vai ser assim. Principalmente quem vai trabalhar no âmbito de dados de governo, dado do governo é uma bagunça. Tipo, porque são vários sistemas antigos de coleta. Alguns estão aí há anos. Muita coisa eles falam assim, digite um texto mesmo. Tipo assim, então a coisa é uma data e não tem nenhuma forma da pessoa escolher uma data. Cada pessoa digita o texto da forma que quer. Entendeu? E eles têm um mundo de bases de dados que só limpar e tratar isso é muito problemático. Tipo assim, dado também, hospitalar tem muito isso, cada médico digita de uma forma, cada médico preenche de uma forma, então usar isso é bem complicado. Vocês vão sofrer de problemas como dados que estão faltando para muitas mensurações que vocês vão tirar
simplesmente não vai ter dado lá, e você tem que tomar uma atitude do que fazer. Você está monitorando, por exemplo, um paciente e os sinais vitais a cada dia ou a cada momento, e vai ter alguns casos que não vai ter nada. O paciente pode ter saído, o paciente pode ter morrido, ou simplesmente aquele sensor foi desligado, ou ninguém tirou aquela amostra. Como é que a gente lida com essa informação? Padronização, né? Tipo, sei lá, tratar tudo na mesma unidade. Então, tudo tem que ser metros, segundos, horas, alguma coisa. Também é muito comum com dados. Números que vêm em forma de texto. Bom, é uma série de passos que tem nessa brincadeira de limpar dados. E, embora demore muito tempo, a dica que eu dou para vocês aqui, não tem uma aula só disso na matéria, podia até ser uma coisa para colocar para você, mas a dica que eu dou para vocês aqui é o seguinte: tentem não exagerar. Eu lembro que no início do doutorado eu tive que coletar um monte de dados na internet, um monte de página HTML, e eu tinha que padronizar tudo. E eu comecei a pensar em vários casos de erro, em várias formas de padronizar. No fim, eu gastei umas 2 semanas da minha vida fazendo isso. Ficou tudo bacana, muito interessante. Só que depois de um tempo que eu fui fazer isso novamente, que o HTML mudou, né? Sem que trabalhar com a internet, HTML vive mudando o formato, eu percebi que muitas das minhas regras não eram necessárias. Então é bom você ver assim, uma coisa por vez. Olha para a data, isso aqui está bem tratado? Eu consigo usar isso aqui como está? Não está, vou corrigir. Olha para aquilo, vou corrigir aqui, sabe? Um campo por vez, uma transformação por vez, para você não criar muita regra muito complicada. É igual a programação. Se você começar a viajar muito, você vai fazer uma coisa muito mais complexa do que ela é. Então olha para cada coluna, olha para cada dado e vai lidando com o problema um passo por vez. Para quem não conhece essa pessoa, isso aqui é John Tucker, criador do Boxplot. Talvez não seja a criação mais famosa dele, que é um pouco criticado, mas é uma coisa bacana. E também do algoritmo de FFT, Fast Fourier Transform. E ele é uma das pessoas que veio com esse termo de Exploratory Data Analysis, né? Década de 60, alguma coisa. Então, embora a gente fale assim, ciência de dados é uma área muito nova, muito da moda, não sei o quê, trabalhar com dados não é algo novo, não. Tipo, tem gente fazendo isso já faz anos, os estatísticos fazem isso faz anos. O que aconteceu no mundo hoje em dia é que o pedaço, né, o dado, a informação, virou central na vida de todo mundo. E a computação consegue coletar e lidar com isso. Então a computação é aquela área assim, que tem um pouco de sorte, que também se mete um pouco na vida dos outros, e falar assim, olha, a gente sabe lidar com esse mundo, então está aqui a nossa forma de lidar com esse mundo. Mas sim, já faz anos que fazem isso. E ele sumariza o Exploratory Data Analysis em 3, vamos dizer assim, grandes etapas, e é você entender a estrutura dos dados, o quão granular eles são, qual é o escopo, tipo assim, se meus dados estão incompletos ou não, se meus dados são temporais ou não. Não é porque eu trabalho com isso, mas dados temporais também geralmente tem um tratamento um pouco diferente. E se meus dados são corretos ou não. O quanto eles capturam ou quanto meus dados refletem a realidade. Então esse é o tipo de pergunta que vocês podem se fazer assim, quando você pega uma base de dados nova, né? Tipo assim, qual é o formato da base? Como é que está as mensurações? Isso está completo ou incompleto? Será que a coleta foi bem feita? Será que os dados são corretos? A parte temporal, será que eu tenho que tratar algum campo de forma diferente? Não só tempo, tipo assim, tempo, texto, gráficos. Hoje em dia existe muito esse mundo assim, de Rich Data Analysis, que são os dados que fogem um pouco das tabelas. Então o tempo talvez só que na época era o que ele tinha, que são as formas assim, um pouco especiais da gente lidar com esses dados. E o que é bacana também, que são um pouco de trabalho de detetive, né? Como eu acabei de motivar alguns anos atrás. Então, partindo da pergunta, você começa a falar, tá, eu consigo responder com essa estrutura, com essa granularidade, com esse escopo, com essa temporalidade, com essa corretude? Na última aula, alguém aqui na frente perguntou, eu não vou lembrar quem é, que tem muita gente na turma, tipo assim, mas se eu quiser analisar, não lembro o que era assim, ABC de uma das tabelinhas que a gente viu. Não tinha como fazer A, B, C daquela tabela. E uma dica que eu recebi uma vez, tipo assim, se você tem uma pergunta em uma base de dados que não responde a pergunta, você tem 2 escolhas. Ou você vai atrás de mais dados, ou você muda a pergunta. Tipo, você não pode ficar naquele mundo eternamente. E parece besteira também, mas é muito comum você ficar preso ali, não, eu vou conseguir tirar essa informação daqui. E não tem como. Assim, então é um pouco saber assim, quando desistir, quando ir atrás de mais dados
e quando lidar, e quando talvez vocês falar assim, não, a gente tem que mudar a pergunta, ou pelo menos refrasear a pergunta de uma forma diferente. Dúvidas? Não? Ok. Vamos. Estrutura. Então, os dados vão vir numa série de formatos. Na matéria, a gente vai falar só de tabelas, na prática. Então, sim, eu posso ajudar vocês com dados em forma de texto, eu posso ajudar vocês com dados temporais, eu posso ajudar vocês com dados em grafos, em tensores, em tudo isso. Caso você tenha uma dúvida, um projeto, alguma coisa que você está fazendo. Mas a matéria é introdução. Então, a gente vai lidar com dados temporais, que geralmente vai vir num CSV, num Excel ou num JSON. Assim, são três formas para você pensar simples de pegar um dado temporal. CSV a gente já viu, né? É só uma tabelinha separada por vírgula. Um JSON vira uma tabela e o Excel, obviamente, também é uma tabela. Mas ainda assim a gente tem problemas de estrutura para tratar. Então não é só assim como eu represento meus dados com um gráfico, uma série temporal, uma sequência. Porque você pode ter várias tabelas. Tipo, pegando aqui as compras dos usuários, os pedidos, quando foram feitos, os produtos que são vendidos e quem são os meus usuários, né? E quando vocês aprenderam isso em introdução a banco de dados, quem fez, quem não fez também não tem problema, mas assim, quando você vê isso em introdução a banco de dados, fala-se muito assim de uma chave primária e de uma chave secundária, né? Que é a primary key e a foreign key. E a forma mais simples da gente pensar nisso é tipo assim, tem que ter alguma coluna que eu consiga alinhar essas tabelas. Tem que ter alguma forma de eu conseguir alinhar a tabela do cliente com a tabela das compras, ou pelo menos a tabela do cliente com os ordens e daí continuar para frente, para conseguir cruzar esses dados como um todo. Não é sempre, embora boa parte dos exemplos da aula são assim, que vai vir um CSV limpinho, bonitinho, não. E o que é que vocês podem fazer num caso como esse? Né? Tipo, deixa eu ver se eu consigo pensar aqui num problema. Acho que aqui não vai ter muito, não, porque tudo está incluso um no outro, mas no próximo exemplo não vai ter tanto isso, não. Tá. Então, a gente tem que cruzar as tabelas, uma com as outras, e fazendo já o mapeamento para o notebook, né? Então, assim, o notebook da aula de hoje é muito sobre explorar e plotar dados. Tem aqui o objetivo, o resultado, um pouco mais de texto, que alguns dos anteriores estavam com pouco texto. Biblioteca que vamos usar, tipo Matplotlib para plotar NumPy e Pandas. E vamos supor que eu tenho esse data frame aqui, tipo, que vai voltar nos slides já, mas eu tenho aqui um data frame onde para cada pessoa eu tenho o nome dela, Joey, alguma coisa, etc. Cada pessoa dessa teve alguma atitude com essa cor, então esse dado vem de brincadeira mesmo. Elas têm umidade, talvez para pensar assim, cada pessoa, qual é a cor preferida, qual é a idade da pessoa e qual é o gênero da pessoa. Esses dados capturam nada. Eles foram um exemplo na internet. E aqui a gente já vê alguns problemas que eu falei antes. Aqui a gente tem dados faltantes, tipo dados incompletos, como os nuns. E aí eu tenho uma outra tabela que seria dos e-mails. Então, para cada pessoa, só mostrando a chamada, né? Tipo assim, eu estou criando esses data frames na mão. Então, eu posso criar um data frame. Aqui, ó, está aqui meu tabelão de dados. Escrevendo com uma matriz em Python, uma lista de listas em Python. Está aqui os meus dados. O Pandas vai saber fazer isso. Está aqui o nome de cada coluna. O Pandas vai saber fazer isso também. A gente fez com um dicionário na aula passada. Mas cria um tabelão, data frame dessa tabela, com esses nomes, name, color, age, etc. E eu, forçadamente, coloquei nota number, que é uma tecla de um Python uma constante não, para dizer que tem dados faltantes aí. Essa foi uma coisa que eu fiz. Então eu criei o data frame e está aqui ele com os meus nuns. Eu tenho um... Opa. Essa idade como decimal também pode ser um problema, porque, bom, o decimal ali vai ter 10 e a gente tem 12 meses, então talvez você tenha que converter isso aí para saber alguma coisa. Não, aqui é só
Não, idade com decimal... Depende. Depende. Porque idade é um dado que envolve tempo, e tempo é uma coisa meio chata, que tem granularidade. Tipo assim, para seres humanos, mensurar a idade com anos não é o fim do mundo. Geralmente a gente pensa assim, quantos anos você tem? A gente não pensa assim, quantos anos, meses, semanas, dias você tem. Para um sistema de tempo real, ou algo do tipo, que você tem que ter uma granularidade mais fina, seria um problema sim. Tipo, mensurações onde importa o micro ou nanosegundo. Tipo assim, número de requisições do servidor web, coisa tipo assim. O quão velha é essa requisição, uma fila de prioridades. Não tem nada a ver com a matéria, mas tipo assim, são dados que a granularidade vai importar um pouco mais. Mais dúvidas? Não? Tá. Então, assim, criando a minha tabela, usando a minha lista de listas, falando em lista de listas, eu vou lançar as listas. E eu já falei assim, a Karen já me mandou as listas, eu só vou falar com ela hoje à tarde, depois da aula, para realmente lançar isso no Moodle. Principalmente para quem nunca programou em Python, pode ter uma ajuda, as primeiras listas iniciais. Então, criando aqui a minha tabelinha, vai ter limites numbers, e a gente está falando de como cruzar esses dados, né? Então aqui eu tenho uma outra tabela, que também vai ter informação, e eu tenho que tomar alguma atitude em como lidar com essas duas tabelas, né? Tem alguma informação em comum entre as duas? Os nomes, né? Acho que é só o nome. Embora o nome da coluna é outro. Então, como é que eu poderia... Aqui eu vou ter que tirar o zoom mesmo, né? Como é que eu poderia criar... Sei que vai ficar feio de ver... Nem eu consigo ver aqui. Mas como é que eu queria criar uma visão única dessas duas tabelas? Assim, colar as duas juntas. E quais são os problemas que eu vou ter? Isso, que aqui tem, né? Joey aparece duas vezes. Qual o Joey eu uso? Nesse caso aí, como eu tinha um diferencial, ele Vai ter que ser um dos dois. Você já consegue ver logo de cara que o tamanho das tabelas são diferentes, né? Tipo... E por sorte eu escrevi esse nome com a mesma, assim, sintaxe. Tipo assim, tudo J maiúsculo, bem organizadinho, mas eu poderia ter que tratar esses dados de uma forma ou outra. Mas a ideia, sim, é juntar os dados. Então, quem já viu uma quantidade, tem uma operação que o Pandas faz também, que é fazer o match de duas colunas. Então a gente fala assim, junte essa coluna A com a coluna B, usando como a chave da azul da order number, usando como a chave da direita order ID, e vai ter uma série de probleminhas. Vai ter caso que não casa o nome, então a gente vai ter que jogar fora mesmo. Vai ter caso que vai ter nome duplicado, então a gente vai ter que escolher um. Mas isso são limitações do mundo real. Se a sua análise depende de informação na coluna A e B, e tem pessoas que não estão em A e em B ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa exceção de uma forma mesmo. E focando no meu exemplozinho aqui em pandas, embora eu imprima as primeiras 6 linhas, elas deveriam ter tamanho diferente. Tem nomes repetidos. A gente já vê logo de cara que o alinhamento por índice não dá certo, porque o 0 aqui é Joey e o 0 lá é Débora. Então são pessoas com nomes diferentes. Eu não posso só colar essa coisa uma na outra, porque eu teria que estar dando dados de pessoa A com a pessoa B. Tem a minha chamada merge. Então eu falo assim, pegue a tabela de pessoas, cole junto com a tabela de e-mails. Isso aqui é um inner join, que é só colar as duas coisas junto mesmo. A gente poderia fazer a combinação de todos com todos, que é um outer join. Não tem muito nessa aula não. Então, cole um com o outro, usando o nome e usando aqui o username da outra. E agora a gente tem uma tabela que é um pouco mais fácil de tratar, porque pelo menos combina essa informação, né? Então, só para rodar aqui, eu tenho um e-mail e aqui eu tenho o meu match. E a próxima pergunta que vai estar nos slides
e também no notebook, né? A gente ainda tem aqui um problema de missing data. Então, tem alguns casos, tipo o waiver, que tem o e-mail faltante. E tem alguns casos, talvez não estão bem aqui, né? Que tem os dois faltantes, mas tipo o SAM, que tem o e-mail e a idade faltante. Como é que eu trato cada caso desse? O que vocês fariam para cada caso desse? Não tem um caso que são duas pessoas diferentes com esse e-mail? Ah, ele colou as duas, ele fez, não escolheu uma, né? Ele duplicou os dados. Aqui, ó, ele duplicou o join. Porque eu mandei fazer o join por nome, não por e-mail. Então, por e-mail não daria certo. Então foi bom assim, talvez seja bom assim, pecar por excesso, né? Não vou tirar os dados, vou deixar tudo lá para você depois. Você poderia clicar isso na mão depois, de alguma forma. Você pode ter uma chamada em pandas que é unique, onde vocês falam, me dê os e-mails únicos e selecione a coluna com base nos e-mails únicos. Sabe? Poderia funcionar também. Tá. A linha 2 e a 3 são do mesmo nome? Tem dois Wayway também? Tem um Wayway com e-mail e tem um Wayway sem e-mail. Tem dois casos. Também. Tipo, isso é toy dele, tá? Para brincar mesmo. E sim, eu aviso logo que eu não sei de cabeça como tudo de pandas funciona, não. Assim, eu chutei que ele ia derrubar um desses dados, mas ele manteve os dois. Mas beleza, mais dúvidas? Não. Certo. Então, como é que eu lido com miss data em cada caso desse? Tipo assim, como é que eu lido com e-mails faltantes? E como é que eu posso lidar com idades faltantes nos meus dados, né? Tipo assim, qual é a diferença de cada variável dessa? E-mail é uma variável o quê? O que é uma string? A gente aprendeu na passada categórico, numérico e categórico ordinal. E-mail é uma variável o quê? Categórico. O que eu posso fazer quando uma variável categórica está faltando? Outros mesmo, poderia ser isso, que é uma categoria de outros ou mesmo. Ou simplesmente jogar aquilo fora. Quando eu tenho uma variável numérica faltante, o que eu posso fazer a mais? Isso. Como é que eu preveria isso? Prever uma idade, no caso. Mas alguém falou alguma coisa aqui que eu não... Se tivesse data de nascimento, eu poderia prever a data de nascimento, que eu não tenho aqui, mas poderia ser uma coisa. Eu posso jogar a média, é uma outra opção. Tipo assim, eu assumo que não tem aquele dado, vai ser a média. É outra forma de imputar dados. Uma forma mais inteligente seria assim, você procurar na tabela a outra pessoa que mais se parece comigo e assumir que vai ter a mesma idade. Então, tipo assim, meio que assumir que assim, que linhas que são muito relacionadas em tudo devem compartilhar aquela informação. E seria outra forma de você inserir esse número aí. Mas é uma escolha que vocês vão ter que tomar. Então, no meu caso da variável categórica, eu nem escolhi a sua opção, tipo assim, que é criar um outro, mas eu vou remover os dados mesmo. E no caso da minha variável de e-mail, eu posso tomar uma escolha que é preencher com a média. Então, eu consigo pegar a minha tabelinha de idade, substituir a coluna de idade, dessa da coluna aqui, e fazendo assim, olha, pegue as idades, preencha tudo que não for não com a média dos números válidos. Então isso cria uma tabela nova, onde alguma pessoa aqui que não tem idade, né? Talvez assim a Karina e o Sam, né? Por isso que virou um número decimal, agora tem a idade igual à média. Se isso é uma boa ou má estratégia, depende de cada problema. Tipo, às vezes é bom você só jogar isso fora mesmo, mas isso é a chamada fill-NA. Ou vocês podem usar a chamada que a gente já viu na aula passada, que é um drop-NA, simplesmente para jogar tudo isso fora e ficar com a informação mais limpa. Cada problema vai ter um caso diferente e não vai ser assim trivial para vocês escolherem um ou outro, não. Na minha pouca prática, é mais comum jogar as coisas fora. Tipo, também assim, mas isso pode ser muito do trabalho que eu faço. Que é entender dados, a gente tem assim, aquela abordagem que tipo assim,
50% dos dados não tem a coluna, vamos falar que foi isso. Está aqui informação dos outros 50%. Mas tudo isso são as tarefas que vocês vão ter que lidar no dia a dia. Oi? Mas tem algum método científico assim, para você lidar com esses dados faltantes? Porque, tipo assim, pelo jeito, tudo que você fizer, você vai ver que está enviesando os dados. Né? Até você tirar isso, você vai enviesando os seus dados. Tipo assim, Enviesando em que sentido? a média. A média vai depender dos outros dados. Você está colocando um valor ali, talvez, que é totalmente derivado de uma coisa que pode ser admitida os dados são independentes, você está... Depende da distribuição original. Né? Uma coisa meio que é assim. Talvez a média seja representativa o suficiente. Mas se você deletar também, vamos supor que tem muita gente com coisa faltando. Você vai estar enviesando. Vamos supor que, sei lá, muita gente que chama de 8 tem algum dado faltando por algum motivo. Certo. Você vai deletar vários de 8 de tabela. Vai. Não tem nenhum método assim pra você olhar bem isso, porque... Tem métodos mais inteligentes, como eu falei. Mas, assim, é muito como se fizer muito atributo. Você falar assim, dentro dessa sala de aula, se eu não tiver a sua idade, eu vou achar que é a pessoa mais próxima de você. Então, a pessoa que faz o mesmo período que você, que está matriculada em matérias similares a você, que fez ensino médio no mesmo canto que você, entende? Ou algo do tipo, e tentar colocar essa idade na sua pessoa. Que também vai ter problemas, mas seria uma forma assim, mais inteligente de fazer isso. Nenhum vai ser perfeito, não. Eu não consigo pensar assim em um perfeito, não. Deve ter uma série de trabalhos lidando com isso. O que eu consigo dizer é que, vamos ver assim, o termo viés é um pouco complicado. Porque você vai estar enviesando em relação a quê? Entende? Se você tem uma distribuição uniforme das coisas e você vai tirar a média, vai ficar bem próximo do que já era, sabe? Você não tem muita variância aí nesses... Você já tem assim, uma coisa bem uniforme como uma variância pequenininha, então vai ser muito complicado. Se esse dado for tipo renda, como eu falei na hora passada, assim, dados de renda geralmente têm uma distribuição bem enviesada, e eu digo assim, todo mundo aqui nessa sala tem a renda média do Brasil, vocês seriam bem mais ricos que vocês acham. Tipo, porque a média ela é puxada para cima pelos ultra ricos. Entendeu? Então, vamos pensar assim, mas todo mundo aqui tem a mediana dos estudantes universitários. Então, uma coisa talvez ficasse assim, um pouco mais próxima do real, né? Então, é uma escolha que você vai ter que ter aí mesmo. Mais dúvidas? Tá, então a gente está falando de que até agora? A gente falou de escopo, dados incompletos, né? Que é a parte do escopo. Granularidade. A gente já discutiu um pouco assim o quão granular são os meus dados quando falou do Group By, mas só voltando para a tabela dos DVs. Né? Então eu tenho uma tabela onde eu tenho o número de vezes que o nome Mary foi usado em 1910 no gênero feminino, ou seja, o número de bebês gênero feminino que nasceram, cujo nome foi Mary, no estado americano, e aqui eu tenho a minha quantidade. Quando vocês olham para esses dados, tem uma granularidade aqui ligando ano a cada contato. Assim, o número de nascimentos em um ano para um dado nome. Mas o que é a informação que vocês podem tirar desses dados? Que seria assim, talvez não se preocupar tanto com o ano e com o estado. O que eu posso fazer com esses dados aqui? Oi? Agrupar por nome, sim, mas também eu posso dar uma dica para vocês, para o slide. Bem, mas eu posso agrupar por nome, para assim, ver a popularidade de cada nome. Mas a gente é preocupado muito também hoje em dia, quando a gente pensa assim, nesses papos tipo previdência, etc e tal, na quantidade de pessoas que nascem num dado ano. Entendeu? E esse dado, talvez não logo de cara, tem essa informação aqui. Como é que eu pego assim, a quantidade de nascimento em um ano nesses dados? Você pode agrupar pelo ano e somar o número de pessoas, de bebês aqui de ano. Isso, entende? Porque a granularidade aqui está quebrando em ano, nome, gênero e estado. Mas eu não quero saber do estado, não quero saber do gênero, não quero saber do nome, eu só quero saber o número de nascimentos de cada bebê
desse. Então eu escolho aqui, acho que eu fiz no slide desse, ali tem uma coisa mais complicada. Então eu escolho aqui na minha tabelinha as colunas ano e contagem. Então eu crio, só para ficar mais compacto, né, no meu notebook, porque estou ficando muito longo assim as linhas. Então, tipo assim, pegue as linhas, as colunas, ano e número de vezes. Então, filtre os meus dados para pegar só ano e número de meses. A gente pode rodar isso aqui, só para vocês verem que a coisa funciona. Não é magia. Quando eu passo uma lista de strings para indexar o meu data frame, vai me dar as colunas, uma coluna ano e count. Pega essas duas colunas, agrupe por ano e tire aqui a nossa soma. Então aqui eu tenho a quantidade de nascimentos em cada ano, que eu rodei aqui 2 vezes por algum motivo. É a mesma coisa, quantidade de nascimento em cada ano. Aqui eu criei uma variável, né? E eu posso plotar isso, já entrando um pouco na aula de hoje. Talvez vai ficar melhor no slide, né? Que já fiz isso aqui. Aqui, talvez seja aqui mesmo. Então eu posso plotar isso para entender como é que está a taxa de nascimento americana ao longo dos anos, né? E tem uma série de insights para tirar aqui. Então aqui isso vai estar na ordem de milhões, né? Imagino eu, na ordem de milhões de nascimentos no ano. Se vocês não conseguem ver o número. E o que é que dá para ver aqui logo de cara? Vocês conseguem tirar? É análise exploratória. Você tem que olhar e tirar um insight. O que é que dá para ver aqui logo de cara nesses dados? Depois da Segunda Guerra cresceu muito. Exatamente. Tipo, que é uma coisa, assim, hoje em dia que passou, a gente sabe disso, mas isso aqui é meio que assim, depois da Segunda Guerra Mundial vem a geração americana, que seria os baby boomers, né? Tem a galera que basicamente tem as grandes famílias americanas, então tem aqui um boom de nascimento, mais ou menos na década de 60. Isso parece que foi caindo perto dos anos 90. Tem uma subida depois aqui perto de 80. Poderia ver por quê, tem alguma crise, alguma coisa que passou aqui, e meio que estabiliza depois de um tempo. E novamente, um único gráfico serve para a gente entender um pouco a história, entender um pouco o que aconteceu no mundo nessa época, né? E a coisa meio que vinha crescendo e teve 2 guerras por aqui, né? A coisa meio que decai também, de forma que é esperar. Qual é um outro problema de granularidade que a gente vai ter aqui? Então, o primeiro era pegar a cada ano, né? Eu estou falando aqui de décadas. Então, quando você pensa em granularidade, às vezes é melhor você estudar os dados, pensando nisso, tipo assim, eu não quero ver por ano, eu quero ver por década. E só avisando, assim, isso foi um dos exemplos que não deu tão certo, até aqui o código. Porque o Pandas, eu consigo falar assim, pegue uma série temporal e agrupe os intervalos de 10 em 10 anos, criando uma série temporal única. Porque talvez olhar para ano é muito pouco, olhar para década é melhor, ou você quer reduzir isso para semanas, tipo, depende da forma que você quer lidar com esses dados. Então, granularidade é um problema que vem muito junto de temporalidade. Em qual escala eu mensurei meus dados? Pensando em computação, é transações por segundo? É por hora? É, sei lá, por dia? Porque se eu falar para vocês assim, olha, eu tenho um servidor web que processa 100 mil transações por dia, você acha que isso é bom ou ruim? Bem ruim. Tipo, 100 mil por dia para um computador não é muita coisa não. Tipo, de processo de requisição. Se eu faço 100 mil por hora, 100 mil por intervalo pequeno, já é coisa bem melhor. Então, dependendo da forma que você mensura isso, vai mudar um pouco a nossa abordagem. E a gente pode falar assim, olhe, Pandas, pegue minha série temporal e tire a média a cada 10 anos. Então, nesse caso, como eu quis falar, assim, não surgiu nada de muito diferente, não. A história continua a mesma, tirar a média a cada 10 anos. Mas, às vezes, é uma forma mais simples de tratar e de lidar com essas tabelinhas de dados.
eu tenho que parar de abrir 3 versões da aula. Tipo, então aqui, como é que a gente faz isso, né? Tipo, então isso aqui foi uma coisa meio gambiarra, mas eu converti cada data dessa para uma string, tipo assim, 1º de janeiro de 2010, 1º de janeiro de 2011, de 1911, 1912, etc. Quando eu tenho uma string como essa, aí sim o Pandas sabe converter isso para uma data, com uma data chamada toDateTime. Então converta, aqui eu botei 6 de junho, né? Converta cada coisa dessa para uma data. Então isso vai lidar agora com uma série temporal mesmo. E eu consigo dizer assim, olha, que é o mais importante. Pegue esses dados temporais e faça uma nova amostra deles a cada 10 anos, resample a cada 10 anos, tirando a média. Então pegue os dados que eu passei antes, que tinham uma mensuração por... Perdi aqui meu... Aqui. Que tinham uma mensuração do nível anual, tire a média a cada 10 anos. Ela é inteligente o suficiente para tirar essa mesma data a cada 10 anos. E veja qual é a média de nascimento por ano. Você pode ver também qual é a soma total de nascimentos a cada 10 anos, ou várias formas de agregar esses dados. Dependendo do seu problema, analisar em nível de década, de ano, etc., vai ser um pouco diferente. E só para ligar um pouco com a segunda parte da matéria, eu consigo plotar isso. Por isso que eu tenho 2 plots. E começar a explorar isso de alguma forma visual. Não, esses plots não estão bem feitos. Tipo, tem problema de legenda, de título, etc. E a gente vai começar a ver isso um pouco agora nessa segunda parte. Deixa eu ver o que eu consigo falar mais antes de passar. Corretude. Então talvez seja o problema mais complicado que a gente vai ter, né? Tipo, granularidade, temporalidade, escopo, etc, etc. Corretude é um complicado mesmo. Porque tem muito a ver se os seus dados representam a realidade. E nem sempre vai ser assim. Tipo, tem trabalhos e trabalhos e papers que dizem assim, como é que eu amostro dados de uma base real? Como é que eu amostro dados, por exemplo? Um outro problema interessante é como é que eu amostro dados da internet? Tipo, não é uma coisa muito fácil de fazer, não. Porque eu tenho uma base gigantesca de dados, quem trabalhou com redes sociais. Eu quero tirar amostras do Facebook. E você pode falar assim, vou começar de uma pessoa e seguir os amigos, dos amigos. Isso vai dar uma amostra péssima na prática. Tipo, não é uma boa prática assim, fazer esse tipo de amostra. Então, dependendo do seu problema, os seus dados vão ter viés, vão ter missing numbers, você não vai ter o que fazer. O melhor que você fala é reportar isso. Assim, eu coletei os dados de tal forma, sabendo que tem essas limitações, mas está aqui. Eu coletei os dados de tal forma, sabendo que tem missing numbers, e está aqui ele. Então, eu tenho uma parte muito argumentativa também. Que eu posso falar na matéria assim, assumir que a população segue uma normal daqui a 1 ou 2 aulas, a amostra é assim, quase nunca é verdade. Então, a argumentação vai ser uma boa parte da nossa brincadeira. Alguma dúvida? Não? Tá. Então, vamos lá. Vamos para a parte de visualização aqui. Visualização. Nessa brincadeira de analisar dados de forma exploratória, o plot, a figura, ajuda bastante. Tipo, a gente consegue a informação dessa figura, mesmo tendo vários problemas da forma que o plot foi feito. Então, durante o resto da matéria, vão ter vários gráficos que a gente vai explorar. Eu não vou mostrar para vocês aqui um grande adendo de muitos gráficos, não. Tem livros sobre isso. Tem um livro chamado Grammar of Graphics, basicamente só falando sobre como fazer coisas ou imagens bem feitas. Mas eu quero ir por exemplos, né? Porque eu gosto de evitar, embora minha animação deu errado, né? Era para mim início de depois. Eu queria evitar alguns plots com isso. Quais são os problemas de um gráfico de pizza que vocês conseguem pensar? Isso, sabe? Gráfico de pizza é uma péssima forma de mostrar dados. Por favor, não façam isso no projeto final.
Porque se vocês olham para esse gráfico aqui, você que é resolução hoje, por exemplo, tipo assim, a proporção não é fácil entender não. Assim, qual é a diferença entre esses países aqui, né? Tipo, isso aqui é a proporção da população mundial entre cada país desse. E é muito comum quem faz gráfico de pizza colocar um label com um número. Se eu tenho um gráfico de colocar um label com um número, me mostra a tabela. Eu estou duplicando informação. E vai chegar o momento onde vai ter cor suficiente. Mas isso acontece com muitos blocos. Então não é uma das melhores formas de a gente analisar dados. Segunda forma ruim de analisar dados. Gráficos 3D. Tipo, aqui eu tenho alguma votação parlamentar na Ucrânia, isso é tudo gráfico pessoal, sobre a internet. Aqui eu tenho no eixo X o percentual de votos. Aqui eu tenho grupos diferentes, como você pode chamar assim, grupos diferentes, cada um com uma cor diferente. E o que é que talvez anos 90, início dos anos 2000, já seja juntado, esse tipo de coisa parecia high-tech, né? Não é muito fácil, né? Não, tipo assim. Imagina esse impresso. Oi? Imaginando isso aí impresso numa folha. Não tem como ninguém entender muito isso, não. E gráfico 3D no geral é um problema. Embora tenha várias vantagens bacanas, não é uma coisa muito fácil de ver, mas aqui, essa informação não precisa ser 3D. Tipo, as barras não precisam ser 3D. Os prédios não precisam ser 3D. Isso faz muito bem num gráfico 2D. Onde a gente vê o que cola cada cor dessa do lado da outra. Porque isso aqui são variáveis, não sei, categóricas. Então, assim, um gráfico para cada uma delas, uma linha para cada uma delas, uma barra para cada uma delas em 2D e conseguir entender essa mesma informação. O ápice do plot para mim é o gráfico de pizza 3D. Porque aí você realmente vai perder bastante coisa. Tá. Então, eu vou tentar voltar um pouco assim nessa questão de plots ao longo da matéria. Eu não quero argumentar que os plots da aula e os plots são os mais bacanas do mundo, não, porque muita coisa eu uso as opções default das bibliotecas e isso fica assim um pouco ruim de ver, mas existe uma série de dicas que a gente pode fazer para os gráficos ficarem bacanas. A aula de hoje vai ser mais voltada para 2 ou 3 tipos de plots mesmo. E se a gente pensa em dados, eles podem ser agregados de várias formas. A gente já viu algumas aqui, somas, médias. Eu vou definir uma média com mais cuidado, eu vou definir uma mediana com mais cuidado, mas você imagina que você já tem uma noção do que é isso. Correlações. Existem várias formas de a gente entender dados do dia a dia. E agregar sempre faz perder informação. E várias vezes uma análise visual vai fazer mais sentido. Então, agregaga. Então, tem um artigo de 2017 que se chama Same Stats, Different Graphs. É um artigo muito bacaninha de se ler. Onde eles mostram uma técnica que fala, tipo assim, se eu teria uma média, um desvio padrão, uma correlação entre duas variáveis e eu troco os meus plots, vocês conseguem ver que a média no eixo X, a média no eixo Y, o desvio padrão no eixo X, que deveria estar variando, o desvio padrão no eixo Y e a correlação entre cada gráfico desse é a mesma, mas cada um deles conta uma história diferente. Então não menosprezem a coisa de plotar gráficos, não vejam isso como uma coisa menor. É muito comum a gente falar assim, mensurei a correlação entre duas variáveis, a correlação foi fraca, então quer dizer que não tem sinal nesses dados. Todos os plots aqui têm um sinal muito claro, tirando talvez esse aí, o termo fica mais bagunçadinho. Não, nenhum, né? Todos têm um sinal muito claro aí. Só que não aparece essa uma métrica de correlação. Então,
visualizar dados é uma coisa bem interessante. Uma outra animação que esse paper tem é isso aqui. Então, se eu pego um conjunto de pontos, que está aqui, eu faço um box plot desses pontos. Isso aqui é mais intuitivo. Eu sei que muita gente não aguenta o box plot. Mas o box plot é capturar assim, qual é a tendência central, qual é os dois percentis aqui. Então, 75% dos dados estão abaixo daqui e 25% dos dados estão abaixo daqui. E se eu simplesmente agrego os dados nesse percentil, mediana, outro percentil, o box plot, por definição, ele não vai mudar. Mas cada distribuição dessa são coisas bem diferentes. Então, a forma que você vê os dados conta essa história. Então, é isso. Dúvidas? Então, não foquem só em números agregados, não foquem só em somas, médias, medianas. Vocês tentem visualizar os seus dados. Então, olhando aqui para uma nova tabela, tem essa tabelinha aqui de Top Movies, onde a gente vai começar a entender como plotar variáveis categóricas. Nessa minha tabelinha eu tenho para cada filme, eu tenho duas tabelas de filme, para cada filme eu tenho um estúdio que fez o filme, eu tenho quanto em milhões de dólares aquele filme recebeu, e eu tenho aqui ajustado de inflação o quanto em milhões de dólares aquele filme recebeu também. Deve subir um pouquinho. E o ano do filme. Então, se eu quiser explorar uma variável categórica, aqui eu tenho duas, com certeza, que seria o título do filme e o estilo do filme. E eu quero gerar uma comparação, vamos falar assim, dos vários estúdios que fazem filmes nos meus dados. Então, Buena Vista, Fox, Paramount, Universal, etc. Então, eu não quero uma visão média de todos os estúdios. Eu quero comparar todos eles. Como é que vocês fariam isso? Não é código, não, é altamente, mas vocês comparam todos os estúdios. Você pode ver qual estúdio mais festivo, qual ganhou mais dinheiro. Não, eu quero comparar em gross. Uma coluna mais fácil. Eu quero comparar assim, no número de dinheiro que foi ganho ajustado pela inflação. Só essa coluna. Então eu vou comparar todos os estúdios. Agrupo por estúdio e soma, a gente já fez várias vezes. Ou agrupo por estúdio, somar não vai ser uma boa ideia porque cada estúdio faz uma definição diferente. Tirar a média. Então eu posso agrupar por estúdio, por exemplo, vai ter algum estúdio aqui menos conhecido, que talvez só veja um filme. Outros estúdios fizeram mais filmes. Então eu faço um group by e tiro a média. Ok, estamos no caminho certo. Mas eu quero ver isso. Como é que eu vejo isso? Faça um bar plot. Olha, chegamos na resposta. Alguém está seguindo os notebooks. Né? Então, assim, eu vou pegar o lucro dos estúdios, em média, porque a média faz sentido, porque cada estúdio faz um número diferente de filmes. Então, se eu somo isso, quem vai ganhar, com certeza, é o que faz mais filmes. Se alguém faz 20 filmes, cada um ganhando 1 milhão, na média ganha 1 milhão por filme. Se eu fiz um filme ganhando 1 milhão, na média, eu sou igual a essa pessoa. Então, nesse caso, a média é uma boa forma de agrupar isso. E eu faço um bar plot. Qual é uma forma boa? Mas eu tenho muito estudo, né? Em quais eu foco aqui, nesse meu bar plot? Oi? Depende muito do que você quer ver, né? Porque se você considerar a Netflix como um estúdio, a média de dinheiro dos filmes dela não é muito baixa. Comparado com a soma total que ela dá, porque ela faz muitos filmes comparado com as outras. Tá, depende. Ok, tem razão. Se eu fosse assim, eu sou um investidor e quero investir em alguém, investir na soma faz mais sentido. Aqui eu quero ver mais uma comparação do poder que o estúdio tem por filme. Tá? Mas assim, depende da sua pergunta, que você quer analisar, vai mudar. Oi? É muito relativo isso, qual dá mais dinheiro, se for pegar a média do filme. Você tem uma produtora que fez, sei lá, o Harry Potter da primeira vez e ela era nada no início. Certo? Do nada virou a audiência do Harry Potter. E isso aconteceu, tipo,
Certo. Então, assim, o que você está falando, eu concordo plenamente com você, que foge, assim, um pouco, talvez, do exemplo que eu quero mostrar aqui, mas tem muito a ver com o problema do cientista de dados, de acordo com sua pergunta, a forma que você quer agregar muda. Então, dependendo do que eu quero estudar, a soma pode fazer mais sentido que a média, entende? Como você falou, assim, pode ter um filme que fazia um monte de filme ruim, um estilo fazia um monte de filme ruim, e de repente fez Harry Potter. O desvio padrão vai trazer informação sobre isso. Na verdade, cada estúdio desse vai ter uma distribuição de rendas. E a forma correta de ver isso seria plotar um box plotzinho por estúdio. Eu não pensei nisso aqui na aula, mas seria uma forma correta de ver isso. Talvez daqui a alguns anos a gente faça esse tipo de plot. Para andar com calma, eu vou tirar a média. Mas sim, você tem toda a razão. Você tem várias formas de lidar com esse problema. E essa aqui vai ser um pouco enviesada para o caso assim, das pessoas com poucos filmes. Né? Assim, vai ser um sinal ruim. Mas como é que eu vejo isso para muitos estudos? Seria a minha segunda dúvida. Porque um gráfico, gente, ele tem que ser limpo. Tipo, e às vezes você vai ter que filtrar a informação mesmo. Você vai ter que perder informação para mostrar para mim e para contar essa uma história. Então a forma que eu escolhi, que é a mesma forma do livro, eu tirei a média do lucro desses filmes em milhões. Eu limpei meu gráfico bastante. Então, assim, diferente dos gráficos anteriores, não sei se vai renderizar melhor aqui no notebook, né? Vamos... Tá, ok. Talvez eu tivesse dado um passo... Deixa eu mostrar esse plot que eu volto aqui no notebook, né? Eu esqueci que o notebook tem mais coisa. Então, eu tirei o meu gráfico de média. Eu falo assim, aqui está a minha média de lucro em milhões, porque eu limpo esse eixo daqui, não vou pra. Eu mostro uma barrinha para cada filme, e é uma boa eu focar talvez nos top estudos. Nem sempre você quer fazer isso, porque na média, assim, como isso é renda, também, instituição, todo mundo lá no fim vai ser igual. Então, isso seria assim, a minha forma escolhida de olhar para esses dados. Vamos aqui. Então, quando a gente vai brincar de plotar dados em Python, né, que eu não tinha passado por isso, a gente usa o Matplotlib. E para dados simples, o Matplotlib é uma coisa trivial de usar. Você vai importar a bibliotequinha PLT, que está lá em cima, tipo assim, importar a biblioteca, cadê? PyPlot, as PLT. Quem nunca viu nada de Python, isso aqui só é um label, porque a gente é preguiçoso de editar pouco. Então, assim, importa esse nome grande como um nome pequenininho, você meio que muda o nome. Um macrozinho em C++, assim, vou usar esse macro para ser mais curto. Quando eu olho para o meu gráfico em Python, que eu perdi aqui, tá. A forma mais fácil de mostrar essa informação é você dizer assim, plot, eixo X, eixo Y. Então, se eu tenho aqui a evolução do produto interno bruto de um país fictício, que foi dados inventados ao longo do tempo, plote esses números do eixo X e esses números do eixo Y. Então, só ao fazer isso, você vai gerar um gráficozinho. Obviamente não gerou, porque eu não rodei a célula acima. Certo? Então está aqui o meu gráficozinho do eixo X com o eixo Y. Por padrão vai ter essa carazinha, que é os plots Python. E você vai ter uma série de chamadas que você pode usar para lhe ajudar. Tipo, definir o título do gráfico. Então está aqui o título do meu gráfico. GDP nominal. Definir um eixo Y. Tipo assim, o bilhões de dólares dos Estados Unidos ao longo dos anos. Definir o nome do eixo X, que vai ser aqui ano. Então vai colocar aqui ano e bilhões de dólares. Eu tiro tudo isso e vou para a forma mais simples. Rodar aqui meu código. E vai gerar um gráfico sem nada. Então, é boa prática a gente nomear o eixo X, o eixo Y, o título, um pouco opcional. E está aqui o gráficozinho. Então é uma biblioteca simples de usar. Na prática assim, plot, X e Y. E está aqui a minha informação. E vai ter várias
chamada já, tipo assim, plot um gráfico de barra, vai ter um plt.bar, então ele faz um gráficozinho de barras. Plot um scatterplot, ele vai essa aula também aqui, que é meio assim, correlacionar duas variáveis. O Pandas, como a gente já viu lá em cima, ele tem uns atalhos, tipo assim, ponto plot, que vai usar o matplotlib por barra. Você vai saber aqui, matplotlib, alguma coisa. Então é que assim, quando você tem um data frame e agrega ele, usar o Pandas é uma boa estratégia para passar por cima de fazer esse gráfico todo na mão, que vocês vão ver que isso piora ao longo do tempo, quando o gráfico fica mais bonito. O Matplotlib dá pra gente uma série de estilos. Eu, pessoalmente, não sou muito fã do estilo padrão. Esse estilo aqui, Seaborn, gera gráficos mais próximos do livro. Então, não dá pra ver aqui, mas quem está com o notebook aberto, indicando alguma coisa, tem um fundo cinza aqui, e eu consigo seguir as linhas para saber qual é o valor de cada gráfico desse. Em particular, eu gosto mais ainda do estilo Seaborn Colorblind. Não porque eu pessoalmente tenho problema de não ver cores, mas tem muita gente que tem. E quando a gente está falando de mostrar gráficos, mostrar plots, você usar um estilo tipo assim, quando você publica um artigo, né? Você fala assim, olhe a linha laranja, entendeu? A pessoa não vê laranja, é um troço meio chato. Então, usar um Seaborn Colorblind ajuda. Como eu só posso chamar uma vez, vai ficar meio que comentado, mas você pode mudar para vários estilos diferentes. Tem uma tabela de estilos na internet, você pode ver assim, quais são os styles do Matplotlib, você pode brincar com isso, ficar chaveando um com o outro. Vocês podem plotar também, ao invés de listas, vetores. Então, assim, uma das coisas que a gente vai usar é a do NumPy. Eu posso falar assim, NumPy, cria um espaço linear entre menos 100 e 100, são 100 pontos. Entre menos 100 e 100, e multiplico por 0.1. Poderia ter feito entre 1 e menos 10, né? Assim, multiplico por 0.1. Mas aqui está o meu eixo X. Eu consigo gerar uma figura agora um pouco mais complicada. É isso que eu não gosto de... Nossa, não. É isso que eu não gosto muito de Matplotlib. Porque quando a gente vai querendo enfeitar muito as figuras, ficando cada vez mais chato. Mas tipo, plot o seno de x, plot o cosseno de x, faltou aqui o x também, plot o seno e o cosseno de x. Então está aqui o valor de x, seno e cosseno, em duas séries diferentes para a gente comparar o seno e o cosseno com o verde e azul aqui, e qual é cada uma delas. São chamadinhas simples. E aqui tem algumas coisas que eu fiz para assim, aumentar o tamanho da figura para colar no slide, e aumentar o tamanho da fonte também, com esse for, para aumentar e colar no slide. Eu posso plotar duas variáveis uma com a outra, tipo assim, plotar o seno e o cosseno. No eixo X, o cosseno no eixo Y, o cosseno. Isso vai gerar um ciclo. Então, são várias formas de a gente desenhar os nossos gráficos. Boa parte dos plots que eu vou fazer na aula, eu vou usar o Pandas. Tipo assim, pandas.plot isso, pandas.plot aquilo, justamente para não ter que estar brincando com esse mundo de comandinhos Matplotlib. Mas tem a documentação, vocês podem baixar, usar e ver isso. Então, olhando aqui o Pandas, eu tenho os Top Movies. Eu vou agregar por estúdio. Quem já trabalhou num artigo científico é acostumado com código feio como esse. Porque, assim, a gente quer fazer um gráfico bem feito e tem um problema sério, que é tipo assim, não é o tipo de gráfico que transfere de uma coisa para outra, não. Tipo, não é o tipo de código que você consegue reutilizar muito, não. Tá? Então, pegue a média de lucro dos estúdios, eu fiz com o Group by Studio, tire a média, pegue a variável gross, divida isso por 10 a 8, para ficar na escala que está aqui, que nem é milhão, já está até errado aqui hoje, divida por 10 a 8, faça um bar plot. Então, Pandas, pegue esse data frame, que esse data frame aqui é os meus resultados da média, do group by média, e faça um plot.bar. Ele já faz pra gente um bar plot, simplesinho, sem eixo X e sem eixo Y. Eu ordeno isso, que deve estar aqui, né? Pelos valores e inverto a ordem igual eu fiz na aula passada.
Deve ter formas mais simples de escrever esse código em pandas, deve. Essa é a forma que eu sei, assim, mas se você quiser brincar um pouco com a linguagem, você consegue. Como eu falei, o livro não usa pandas, usa o modo Data Science. Se você achar mais fácil dar o modo do livro também, sem problema nenhum. Mas eu, assim, quero adicionar a matéria falando de assunto que vai ser útil para vocês no dia a dia. Bibliotecas vão ser do dia a dia. Então, para a variável categórica, desempilhando tudo que eu falei até agora, para a variável categórica, o gráfico de barra é uma das formas mais bacanas de visualizar essa informação. E não importa muito se você vê transposto ou não, então, assim, às vezes transposto faz mais sentido, por compactar esses labels aqui, da forma de espaço para baixo, para cá, né? Mas, bom, isso aqui é a forma da gente ver essa informação. Isso é outro gráfico que eu tirei do livro, não é a média de estudo, mas só para mostrar que tem duas formas de você ver o nosso bar plot. Se eu quiser agora tirar outra informação, então assim, isso é o mundo de variáveis categóricas. E vocês estão percebendo que o problema que eu tenho aqui é visualizar distribuições. Então eu quero ver assim uma visão geral dos dados sem tirar um número único, uma soma, uma média, alguma coisa. Embora possa ser uma média por estudo, mas eu quero uma visão geral dos dados para não cair no problema do data source lá, né? Assim, e perder essa informação. Então eu quero fazer agora a média de rendimento dos estudos. Então eu não quero mais ver assim, olha, está aqui cada estúdio o quanto ele ganha. Eu quero ver uma distribuição da renda. Então eu quero agregar isso numa variável numérica. Como é que eu visualizo a distribuição de uma variável numérica? Para quem já viu isso? Ninguém? Talvez o problema não está muito claro, né? E talvez, na verdade, não é o problema está muito claro. O slide está errado. Problemas de escala. Deixa eu passar aqui rapidinho. Tomem cuidado de fazer os plots de vocês, porque eles vão ter problemas de escala. Então, se vocês olham para esse gráfico, qual é o problema dele? Oi? Isso, não está do zero. É muito fácil mentir com estatística para o nano, o eixo X. Então, a forma certa de ver esse gráfico seria... Tá, vou mostrar para frente. Qual seria o problema desse gráfico aqui? Aqui é a bateria do iPad anterior. Aqui é a bateria do iPad novo. Não está nessa proporção. Na mesma escala. Tipo, quando vocês forem visualizar números, tentem focar no aspecto visual. Obviamente. Então, assim, se isso aqui é o total, isso aqui é o dobro. Você aumentar a área, né, com uma boa visão. O povo faz muito isso para mentir. Então, se eu quero ver isso na forma correta, ajuste sua escala e você vê que, na verdade, esses dois gráficos são bem parecidos. Certo. Dados numéricos. Peço desculpa que eu pude ter aqueles dados no meio sem perceber. Então, o que eu quero ver agora é a distribuição de lucro médio de todos os filmes. Então, eu quero pegar assim, o filme A lucrou 5 milhões, o filme B lucrou 20 milhões, o filme C lucrou 30 milhões. E quero ter uma visão geral desse dinheiro, sem me preocupar muito qual cada filme é desse. E a forma de fazer isso é com o histograma. Então, um histograma é uma forma de sumarizar uma distribuição de probabilidades, ou seja, a gente vai agrupar os dados no eixo X. Então, se eu crio aqui essa divisória de dados e eu tenho essa coluna de valores, onde é que é o número 188? Lá na frente. Onde é que é o número 170? Vai cair aqui, 109, lá na frente. Então, eu divido o meu eixo X em bins e vou jogando meus números aqui. E com esse gráfico, eu consigo ter uma noção da distribuição, né? Porque assim, se eu perguntar para vocês, tá, quanto de dinheiro a maioria dos filmes fazem? Entre 170 e 175 ou entre 180 e 190? Veja a distribuição meio que bimodal dos meus dados.
Quantos filmes ganham menos do que 180 milhões? Como é que você vê isso? Oi? Soma tudo que vem para trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o histograma dessa noção, assim, de como os dados estão dispersos, e eu consigo ver quanto ganha menos e quanto ganha mais, somando esses pontinhos aqui. Qual é o problema desse gráfico? Oi? Como assim você falou exato? Isso. E qual é o problema correlacionado com esse que gera o seu problema? Isso. Entendeu? Quando vocês forem plotar histogramas, existe uma artezinha que é escolher os bits. Daqui a algumas aulas eu vou mostrar um plot alternativo, que é o plot de CDF-CDF. Mas dependendo de como eu faço esse gráficozinho, com a chamada plot.is, né? A informação vai ficar assim. Por padrão Python, vai gerar 10 bins. Então deveria ter 10 bins aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a forma que eu analiso esse gráfico vai me levar para insights errados, né? Porque quando eu olho esses 10 bins, a primeira coisa que eu vejo é que, tipo assim, aqui eu tenho a quantidade de filmes, e se vocês lembram, isso aqui pode ser assim o lucro de cada filme, ou o lucro médio de cada filme, alguma coisa assim. E eu vou jogando nos bins. Aqui eu tenho a quantidade de filmes, e parece assim que 25 filmes, então você conta quantos são no eixo Y, vai ganhar entre 0 e 100. E isso vai decaindo ao longo do tempo. E tem um filme aqui que ganha muito, mais de 400 milhões. E aqui parece que a tendência é decair. Quando a gente fazer, por exemplo, mais bins, o gráfico muda um pouco. Ou melhor ainda, se eu filtrar o filme que tem mais lucro, deixa eu passar aqui no meu... Então aqui assim, é o lucro desses filmes, né? Então se eu filtrar aqui o filme que tem mais lucro e jogar ele fora, então tá aqui a... Jesus. Certo? Aham, versões de bibliotecas. Certo. Então aqui eu tenho o meu histograma. Uma boa prática é você normalizar isso. Então, qual é a probabilidade de cada filme acontecer? Qual é a fração de números que tem aqui? Então, a probabilidade de cair aqui vai ser 1 em 6, 9. Aqui vai ser 1 em 9. Aqui vai ser 3 em 9, etc. Então, você pode normalizar o seu histograminha. Eu jogo fora o filme que tem mais lucro. E você vê que a coisa muda. Porque eu não vou gerar mais 10 bins de 0 a 400, que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 sem nada. Eu vou gerar 10 bins, mais ou menos de 0 até 100. E a coisa começa a fazer uma outra história. Porque parece que boa parte dos filmes, na verdade, ganham 70 milhões de dólares. Alguns filmes vão ganhar um pouco mais, certo? Isso meio que cresce e decresce. Isso é uma forma de você limpar o dado. A outra forma de você limpar os dados é você olhar para o seu plotzinho aqui. É o norm novamente, né? Que é norm. A diferença entre esse computador e o da de baixo. E você falar assim, eu não quero gerar 10 bins, eu quero gerar 50 bins. E a história vai mudar novamente. Então, ao invés de gerar só 10 grupinhos, eu vou gerar 50. E aqui eu vejo aquele crescimento. E eu vejo que meus dados vão mudando um pouco. E em alguns você vai dizer assim, tá, eu quero gerar 200 bins, que é o tamanho da sua tabela. Que não vai fazer muito sentido. Então, essa escolha desse número, de como você vai dividir os seus dados, tem um pouquinho de arte nela mesma. No geral, 10, 100, 20, vai contar uma história bem feita. Tem um monte de artigo assim, como escolher esses bins, tem um monte de heurística de como escolher isso. Mas é um probleminha que vocês vão ter que lidar no dia a dia mesmo.
e brincar um pouco com o número para entender os dados é uma boa estratégia. Mas isso é uma forma de sumarizar dados numéricos. Porque eu quero ver a distribuição como um todo. Então, se eu quero ver a distribuição de dados categóricos, um gráfico de barra. Se eu quero ver a distribuição de gráfico de dados numéricos, um histograma é o nosso primeiro passo. Nas próximas aulas, eu vou falar de CDF e CCDFs, que é como a gente vê a cumulativa, ou a integral desse plot, ou como a gente sumariza isso em box plots, Bayesian plots ou bin plots. Idealmente, tipo, onde eu quero que quem gosta disso chegue, são em visualizações bem bacanas, que contam a história como um todo. Então, quando a gente começa a pensar em dados de 2 dimensões, ou em mais de uma série de dados, existe um conjunto de escolhas que a gente pode fazer. Então, ao invés de fazer aquele plot 3D, como a gente viu, é muito melhor você agrupar as categorias, um group by por essa categoria, depois um group by pela outra categoria, e visualizar essa contagem meio que do lado uma da outra. E eu sempre sei que o primeiro é USA, o segundo é Canadá. Então, isso aqui, se eu não me engano, é a fração de crianças. Então, aqui é a probabilidade, a fração de crianças, não é um número, que nasce com a fração de pessoas de cada etnia, crianças e do total, crianças e adultos, né? Nos Estados Unidos e no Canadá. Então, se eu sigo a ordem, é muito fácil comparar. Aqui sempre é USA, aqui é sempre Canadá, children, etc. Então, isso é uma forma de evitar aquele gráfico mal feito 3D. Saber quando escolher as nossas séries. Então, assim, só um exemplozinho mais simples, né? Então, saber exatamente como lidar com essa escala e como escolher o número de séries que você quer mostrar é uma outra forma bacana de você dar dados 2D. Mas o que eu queria que a gente chegasse no futuro, eu tenho um link aqui, é em algo como isso, que eu já mostrei na primeira aula. Isso para mim talvez seja o exemplo mais bacana que eu consigo ver do que é uma boa visualização de dados, né? Então, só lembrando do problema que tinha aqui, os pesquisadores queriam ver o quanto que os políticos enriquecem entre uma eleição e outra. Então, você tem os dados da renda do político num certo ano, do patrimônio do político num certo ano, e aqui eu tenho o delta de como isso cresceu e como isso diminuiu. Então, é muito fácil para eu ver aqui quem é a pessoa que mais cresceu em renda entre 2014 e 2018. Está aqui em cima. Alguém de Ceará, chamado Genesias Noronha. Cada cor tem um sentido. Então, quanto mais escuro essa cor for, mais dinheiro você ganha. Quanto mais claro ela for, mais você perdeu. A gente consegue ver que a maioria dos plots estão aqui. A maioria dos pontos estão aqui. E o que é bacana desses dados é que ele representa 2 séries que têm uma certa correlação. A gente vai ter uma aula só de correlações no futuro. Aqui são deputados federais, né? Eu posso mudar também para governador, prefeito, qualquer coisa. Entre uma eleição e outra. E eu posso focar, ele nunca funciona comigo aqui, mas eu posso focar justamente, ver o valor no eixo X, quanto dinheiro tem em 2018, quanto dinheiro tem antes de 2014. Isso aqui conta uma história simples, né? Se você nunca viu uma correlação, a maioria das pessoas se mantém na mesma renda, porque a cor é parecida. Tem algumas pessoas que diferem muito aqui da 45 graus, que são as que mais lucraram, as que mais ganharam dinheiro, né? E eu coloquei para vocês brincarem, tipo assim, quem quiser brincar com isso, eu coloquei esses plots, esses dados no Git lá. Então, vocês conseguem fazer um gráfico não tão bacana. Mas tipo, aqui eu tenho capital. Aqui eu tenho o capital das pessoas em 2014, eu tenho capital em 2018. Aqui foi essa que eu acho que é bom. Em 2018, 2014, eu plotei uma linha de 45 graus para a gente ver o quão
aqui são os dados como um todo, tudo perfeitos, deputados, não sei o que, etc. Mas é esse tipo de informação que seria bacana a gente começar a pensar e a tirar na matéria. Então, a aula de hoje, eu espero ser só um motivador, ou um passo inicial para esse conceito de exploração de dados, exploratório de data análise de dados exploratório. A gente vai ver novos plots, a gente vai ver novas formas de realizar insights, novas formas de agrupar esses dados, etc. Mas não menosprezem pequenas análises como essa, que elas vão comigo. Motivação do caso do lado. Tem aqui as referências, como sempre. Esse livro aqui que eu comecei a inserir agora, que é o Python Data Science Handbook, ela é muito bom para quem realmente fala assim, nossa, não sei nada de Python, quero aprender as bibliotecas, eu gosto muito de passar por cada biblioteca. Não é o foco da matéria, mas vai ajudar vocês. Data Science for Squash também gasta muito tempo com o Python, muito bom no problema. O Data 8, eu gosto dele, porque ele gasta mais tempo em histórias. Assim, quais são as histórias que eu vou contar com esses dados. Espero ter a lista até sexta. E é isso. Espero que na próxima aula não tenha um errinho no slide que eu teve esse, mas ok. É isso.